Muito boa noite a todos. É sempre um prazer abrir a Palavra de Deus e, juntamente com aqueles que se interessam pelas Escrituras, tirar dela o ensinamento que é essencial para a vida de cada um de nós. A Bíblia é um manual de instruções para o ser humano, foi escrito pelo nosso Criador, e é nela que podemos encontrar tudo o que diz respeito à nossa salvação, a forma como o homem pode ser reconciliado com Deus e também a forma como o homem pode viver neste mundo de uma forma sóbria, justa e pia, e também sobre aquilo que espera o homem na eternidade. Aqueles que optam por aceitar a salvação que Deus oferece, mas também fala do que espera aqueles que rejeitam esta dádiva de amor. Alguns já saberão, não é surpresa, mas vamos abrir a Palavra de Deus, aqueles que tiverem as vossas Bíblias convosco. Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Nós temos estado a falar nos últimos meses, que aí comecei em janeiro do ano passado, a falar em Gálatas, começámos no capítulo 1 e já estamos quase a acabar o capítulo. Temos falado de várias coisas, falei-vos do facto de Paulo, o apóstolo Paulo, dar muita ênfase à importância de não pregar outra mensagem, não pregar outro evangelho. Ai de quem pregar outro evangelho. Ele diz aqui no versículo 8, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Muita gente vai em busca de outros evangelhos, outras mensagens de reconciliação. Mas a única forma pela qual o homem pode ser reconciliado com Deus é através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Falamos também que esta mensagem, um bocadinho mais à frente, nos versículos 10 e 11, é uma mensagem que não é agradável, uma mensagem que deixa o homem muito mal visto. Não é uma mensagem humanista, no sentido de pôr o homem no centro, como ele gosta de estar. O homem tem uma visão antropocêntrica do mundo, ou seja, ele está no centro. Mas nós devemos ter uma visão teocêntrica em que Deus está no centro. E então esta é uma mensagem muito desagradável. Uma mensagem que alguns optam, não sei se intencionalmente ou não, mas optam por melhorar, entre aspas, melhorar a mensagem da salvação é impossível, mas alguns optam por torná-la mais suave, omitindo conceitos, ainda hoje falámos sobre isso, omitindo conceitos como o pecado, como o inferno. É muito mais fácil falar de Deus se nós omitirmos o pecado e omitirmos o inferno. Mas se nós o fizermos, estamos a ferir de morte o Evangelho da graça de Deus. Porque se não há pecado, se não há inferno, porque é que Cristo veio aqui ao mundo? Ora bem, depois falámos também de como o que Paulo era antes. Paulo, antes de se converter, antes de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, ele era Saulo, um dos mais destacados dos fariseus. E até costumo dizer que ele provavelmente seria um excelente pregador nos dias de hoje, um dos pregadores mais convidados. Se ele fosse vivo agora, o Saulo seria dos mais convidados para pregar em muitas igrejas. Já o Paulo, se calhar nem tanto. Infelizmente, é assim um mundo religioso. Gosta mais de Saulo do que de Paulo, porque houve uma mudança dramática na vida deste homem. Porque este homem antes perseguia a igreja, cedia em judaísmo a muitos da minha idade, no versículo 13 e no versículo 14, e era muito zeloso das tradições dos seus pais. Vimos como ele era um homem terrível. Versículo 15, vem uma das palavras mais belas da palavra de Deus. Mas, este mas muda tudo. Este mas na vida de Paulo mudou um homem que pensava que estava a fazer um serviço a Deus, pensava que podia alcançar o favor de Deus através das suas boas obras, através do cumprimento escrupuloso da lei. Transformou este homem, confiante em si mesmo, num homem que tinha consciência de que era o principal dos pecadores. Então vamos ler a palavra de Deus a partir daqui do versículo 15, depois temos feito aqui um pequeno resumo. Se bem que eu já falei do versículo 15.
Tem aqui uma mensagem um pouco fora do comum sobre o aborto, aqui a propósito do versículo 15 e também outra a propósito do versículo 16. Mas vamos então ler a partir do versículo 15. Mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Quero começar por falar deste mas. Este mas quando aprova Deus, ou seja, o homem mais irremediavelmente perdido, que era Paulo. Paulo era o homem mais irremediavelmente perdido. Porque não há homem mais perdido do que aquele que pensa que pode ser salvo por si mesmo. É o homem que está mais perdido. Mais perdido do que o mais vil dos pecadores, aos olhos da sociedade. Não é por acaso o Senhor Jesus Cristo disse: quem é que entrava à frente dos fariseus no reino de Deus? Os publicanos e as prostitutas entravam à frente dos fariseus. Porque os fariseus não tinham consciência da sua necessidade de Deus. Enquanto que os publicanos, como nós vemos na história que o Senhor conta do publicano, também as meretrizes, nós vemos aquela meretriz que veio arrependida aos pés do Senhor. Então este homem estava praticamente, irremediavelmente perdido. Mas, quando aprova Deus, Deus pode salvar a todos. E esta mensagem da reconciliação, a mensagem de que todo homem pode ser salvo por meio da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, é extensível a toda a gente. Porque se pode salvar o principal dos pecadores, não é demasiadamente difícil Deus salvar a qualquer um de nós. Não é demasiado difícil salvar qualquer um de nós, desde que também nós nos reconheçamos como o principal dos pecadores e nos deixemos de comparar com outros, pensar que nós não somos tão maus quanto isso. Este mas faz-me lembrar também outros 2 mas que ainda hoje de manhã disse um deles, em Romanos 11:30. Em Romanos 11:30, nós lemos aqui outro mas extraordinário. O nosso caminho era para a perdição. Mas a Bíblia é um livro de más notícias. Mas há boas notícias. A boa nova do Evangelho. Então nós lemos aqui no Romanos 11:30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Agora alcançastes misericórdia. Em Efésios 2:4, quem é que sabe? Começa por com mas quem é que entra em cena? Nós estamos irremediavelmente perdidos. Vamos ler desde o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, está aqui um cenário negro. Estávamos a depravação total do homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Agora vem aquela passagem extraordinária que todos nós devíamos saber de cor, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É Deus. Deus entra em cena para salvar o pecador, de outra forma estava irremediavelmente perdido.
não tivesse sido Deus a intervir na vida de Paulo, e ele estaria perdido, mesmo com aquilo que era aparentemente um cumprimento escrupuloso da lei. Porque o que é que ele era segundo a lei? O que é que ele diz aos Filipenses? Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia dizer: oh, Paulo, tu falhaste. Falhaste nesta questão. Como é? Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. No entanto, estava perdido. Então, Deus é que opera em nós. Reparem aqui no versículo 15 e no versículo 16. Vemos 4 coisas que têm de acontecer. Que aconteceram com Paulo. Antes que ele pudesse pregar, pudesse pregar a Cristo entre os gentios. Primeira coisa. Primeira prova a Deus. Versículo 15. Não é? Depois Deus separou-o desde o ventre da sua mãe. Depois chamou-o pela sua graça. E depois revelou o seu Filho em mim. Só depois de tudo isto, toda esta obra de Deus na vida do apóstolo Paulo, é que ele pôde pregar os gentios. Pôde pregar a Cristo entre os gentios. Portanto, nada da nossa parte pode ser feito por nós mesmos para sermos agradáveis a Deus. Tudo o que está feito foi Cristo que fez. Eu digo várias vezes, e vou explicar a frase que vou dizer agora. Costuma-se dizer, costumamos dizer e bem, que nós em nada contribuímos para a obra da nossa salvação. E é verdade. Podemos dizer que se contribuímos para alguma coisa foi para o nosso pecado. Mas não estou a dizer com isto que nós contribuímos para a obra da nossa salvação. A única coisa que nós contribuímos foi estarmos perdidos. Mas tudo o resto foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. E há de quem queira acrescentar alguma coisa, queira fazer alguma coisa por si mesmo, queira arranjar outros intermediários, como nós iremos ver um pouco à frente. É muito importante esta expressão do versículo 16, revelar seu Filho em mim. Eu falei da última vez, creio que outubro ou novembro, falei aqui sobre esta mesma expressão de revelar seu Filho em mim. Falei de três fases na vida de qualquer um, que é revelar seu Filho a mim, por mim e em mim. Em qual destas situações é que nós nos encontramos? Encontramos na fase em que Deus revelou o Senhor Jesus Cristo a nós, e hoje é isso que, pela graça de Deus, procuro fazer, revelar o seu Filho a cada um de vocês. Ninguém está com desculpa, ninguém tem desculpa, todos estão desculpáveis. O Senhor Jesus Cristo é revelado a cada um. Agora é uma questão se aceita ou se não aceita. É importante, e Paulo fazia-o, revelar o Senhor Jesus Cristo através de mim. Mas, acima de tudo, que o Senhor Jesus Cristo possa ser revelado em nós, na nossa vida, possa ser revelado o Senhor Jesus Cristo. Porque, como também costumamos dizer, nós, se calhar, somos a única Bíblia que algumas pessoas leem. A nossa vida é a única Bíblia que algumas pessoas leem. E será que ficam com uma boa impressão do que Deus tem para lhes dizer? Mas então, esta palavra revelar, no original, alguém faz ideia do que é que poderá ser? A palavra está relacionada com que palavra? Revelar. Apocalipto. Faz-vos lembrar uma coisa, não faz? É o livro do Apocalipse. Tanto que há quem chame ao livro do Apocalipse revelação. Então nós podemos ver aqui duas revelações do Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala no versículo 12, fala da revelação de Jesus Cristo. Há uma outra revelação de Jesus Cristo, que é no livro do Apocalipse. E eu quero dizer a cada um de vocês que há duas revelações de Jesus Cristo. Há a revelação de Jesus Cristo, que nós lemos dado ao apóstolo João. Ele começa mesmo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E quem lê o livro do Apocalipse, o cenário não é nada bonito. Claro que acaba bem, acaba com o céu, não é? Mas tem coisas tremendas. E quem não aceitar esta revelação de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo fala, esta revelação de Jesus Cristo pela graça, não é? Diz aqui o versículo 15, me chamou pela sua graça e revelar o seu Filho em mim, uma revelação de graça. Quem não aceitar esta revelação vai experimentar
aquela revelação que não é de graça. Uma revelação de castigo e de grande sofrimento. Então, é uma questão de cada um pense que revelação de Jesus Cristo é que quer aceitar. E esta é pela graça e é extensível a todos. Quero avançar um pouco sobre esta expressão que o apóstolo Paulo usa, pregar a Cristo entre os gentios. Versículo 16, para que o pregasse entre os gentios. Qual deve ser o centro da nossa pregação? Como disse há pouco, alguns gostam que o centro da pregação seja o homem. O Evangelho é de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, fala o Evangelho de Deus. E Deus é que está no centro do Evangelho. Alguns gostam de dizer que é boa nova para o homem. Não é nada. É verdade que é boa nova para o homem, mas o que é essencial? A boa nova é o Evangelho de Deus. E deve ser o centro da nossa pregação. Deve ser ele a ser sempre exaltado na nossa pregação. Glória, pois, a ele eternamente. Reparem no versículo 24. Paulo está aqui a falar das coisas que fez. Várias viagens, teve alguns anos na Arábia, depois foi ver Pedro, Tiago, foi para a Síria e para a Cilícia. Mas versículo 24, o que é importante? Glorificavam a Deus a respeito de mim. É para Ele que deve ser a glória, como costumamos dizer, só lhe deu a glória. Glória apenas a Deus. Faz-me lembrar uma história que nós já temos contado algumas vezes, de dois excelentes pregadores que iam pregar num determinado dia, um de manhã, outro à tarde. Penso que é em Londres. Se não for em Londres também não é relevante. Numa certa cidade. E dois crentes sabiam que esses dois grandes pregadores iam pregar nessa localidade, queriam ir ouvir os dois, que era uma oportunidade única, porque eram pregadores que não se apanhavam todos os dias, portanto, tinham essa oportunidade de ouvir. Então foram ouvir um de manhã, um destes dois pregadores, foram ouvir de manhã, e ao sair de ouvir aquele sermão, disseram um para o outro: mas que grande pregador! Que grande pregador! Grande mensagem esta aí. É um grande pregador. Foram ouvir a outra à noite, ou à tarde, e saíram um a dizer ao outro o quê? Que grande? Não conhece a história, então ainda bem que estou a contar. Que grande Salvador! Mas que grande Salvador que nós temos! Não é por acaso que o segundo pregador querem ver o que é bem mais conhecido do que o outro. O nome dele ficou para a história, o Charles Spurgeon. E quando nós pregamos o Evangelho da Graça de Deus, não deve ser o homem que deve ser o centro. Não deve ser nem o homem pelas suas coisas boas, nem pelas suas coisas más, mas sim Deus e o que Ele fez por nós, através do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter sempre esse cuidado quando falamos de Deus, quando falamos da salvação. Agora vem uma parte um pouco mais estranha. Não vai ser estranha, mas é muito importante mesmo. Muito importante que Paulo foi pregar o Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Qual é o conselho, antes de continuar, qual é o conselho que qualquer um de nós dá a um recém-convertido? Ler a Bíblia, orar e estar com os crentes. Junta-te aos crentes. Mas o Senhor Jesus Cristo não deu essa instrução a Paulo. É um de alguns exemplos em que nós não vamos fazer o que Paulo fez. Porque Paulo tinha um ministério específico. E o Senhor, o que é que Deus fez? Repare, eu não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Deus deu a instrução a Paulo: não vais para Jerusalém. Ele foi para a Arábia e só passados 3 anos é que foi a Jerusalém. Isto porquê? Não porque Deus pensasse os discípulos, os que já, como Paulo diz, os que já antes de mim eram apóstolos, no versículo 17, não porque eles fossem ser uma má influência.
Deus não pensou assim, olha, não vais para a beira deles porque eles vão ser uma má influência. Não. Não o mandou para Jerusalém para que eles não servissem de qualquer influência. Porquê? Porque a mensagem de Paulo, como ele diz, no versículo 11, o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha uma mensagem diferente da dos outros apóstolos. E Deus não queria que houvesse qualquer contacto com a mensagem que os outros anunciavam. Por isso, privou da sua companhia, revelou durante 3 anos, e atenção que é muita coisa Paulo aprendeu nestes 3 anos sobre a revelação de Jesus Cristo, sobre a revelação do mistério da graça de Deus. Portanto, o que eu quero aqui salientar é que o apóstolo Paulo não esteve em contacto com os outros apóstolos, não teve qualquer contacto durante 3 anos. E depois esteve com Pedro e com Tiago, e depois só passados 14 anos, no capítulo 2, é que nós vemos que Paulo esteve com os outros. Isto para que não houvesse qualquer, não vou dizer, a palavra não é mais correta, qualquer contaminação, não no sentido negativo, não houvesse influência dos outros na mensagem de Paulo. E reparem, ele esteve 3 anos para aprender. Portanto, não pensemos que é com uma leitura apressada das Escrituras que nós vamos ter um conhecimento profundo da Palavra de Deus. Se nós dedicamos pouco tempo à leitura da Palavra de Deus, ao estudo da Palavra de Deus, não esperemos grandes resultados. Mesmo o apóstolo Paulo, no final da sua vida, o que é que ele dizia quando estava prestes a ser morto? Atenção, estamos a falar do apóstolo Paulo que recebeu revelações do próprio Senhor Jesus Cristo glorificado. O que é que ele dizia? A Timóteo, traz-me os livros e principalmente os pergaminhos. Ou seja, ele podia continuar a estudar. Um homem que tinha estado 3 anos quase isolado, sem ter qualquer contacto com os outros crentes, mas não é assim importante. Agora, teve 3 anos a receber revelações do Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, este homem queria continuar a estudar. Entretanto, ele foi ver Pedro. E é interessante, o apóstolo Paulo está aqui a falar destes acontecimentos para mostrar claramente, não deixar qualquer dúvida de que a mensagem que ele está a anunciar é diferente dos outros, não houve qualquer influência dos outros na mensagem que ele está a pregar. Porque às vezes há aquela ideia, e até já passaram essa ideia em filmes, de quem não conhece bem o lado bíblico, e ainda hoje de manhã dizia que cuidado com os filmes supostamente bíblicos, porque muitas vezes passam uma ideia completamente errada do que de facto passou. Então há filmes onde passam a ideia de que quando Paulo vai a Jerusalém, em Atos 15, ou aqui em Gálatas 2, ter com os outros apóstolos, vai, por assim dizer, pedir instruções sobre o que acaba de anunciar. Nada disso. Porque quando Paulo foi a Jerusalém estar com os discípulos todos, já tinham passado pelo menos 17 anos desde a sua conversão. Então o que é que Paulo andou a fazer antes? Andou a pregar o Evangelho da graça de Deus, a mensagem que Deus lhe tinha revelado. Portanto, cuidado com os filmes, porque muitas vezes são feitas por pessoas perdidas e que não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas então, Paulo queria deixar bem claro, não houve influência de ninguém sobre a mensagem que anuncia. Ele podia, pura e simplesmente, omitir isto. Podia ter dito que não estive com ninguém. Mas ele sabia que alguns o teriam visto e que não seria a faltar à verdade se não dissesse que esteve com Pedro e com Tiago. Mas então o que é que ele esteve a fazer com Pedro? Esta palavra, versículo 18, fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. A palavra ver, não sei se alguém tem uma versão ligeiramente diferente, mas a palavra ver é historio. Historio. O que é que faz lembrar? História. Estiveram a conferenciar, a contar a história, provavelmente Paulo a contar a história da sua conversão, provavelmente Paulo a explicar a Pedro, certo? Deve ser Paulo a explicar a Pedro, os dois, em conjunto, a perceberem o que é que se passou em casa de Cornélio, porque em casa de Cornélio aconteceu algo um tanto ou quanto anormal, porque estava ele a pregar o Evangelho
àquelas pessoas e ficaram cheios do Espírito Santo, de um momento para o outro, sem que ainda tivessem sido batizados. E não era este o modus operandi, não era esta a forma como Pedro estava habituado a trabalhar. Deus já tinha mudado o seu plano de ação para com o homem. Então eles estiveram a conversar estes 15 dias, e é interessante também que Paulo diz que esteve com quem? Com Tiago, irmão do Senhor. E agora quero deixar esta parte mais técnica, que também não é o essencial para a exposição de hoje, mas quero falar-vos também deste Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Primeira coisa, Tiago seria crente há muito tempo? Seria um crente de longa data? Um discípulo do Senhor? Não era. Como nós podemos ler nos Evangelhos, João 7,5, lemos que, versículo 3, João 7, 3 e depois até o versículo 5. Disseram depois seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça estas coisas em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo Tiago cria no Senhor. E todos nós, infelizmente, todos nós, temos familiares, pessoas que são próximas de nós, que nós gostaríamos de ver a renderem-se a Deus, a aceitarem a salvação que Deus oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Eles não querem. Não querem saber. Não manifestam interesse e pode levar-nos ao desânimo. Não desanimemos. O próprio Tiago, atenção, nunca viu o seu irmão pecar uma vez que fosse. Nunca ouviu pecar, mesmo ele, só depois do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, é que ele creu nele. Portanto, não desanimemos, continuemos a falar pelas palavras, a falar pelas nossas ações, para que o Senhor possa tocar nos seus corações e aceitar esta salvação que Deus oferece pela sua graça. Este Tiago era irmão do Senhor. Sabem o que é que alguns dizem? Tiago, irmão do Senhor, irmão, mas só da parte de José. Maria, supostamente, para alguns, Maria foi sempre virgem. Segundo os dogmas da religião católica, foi sempre virgem. E dizem então que José terá tido um casamento anterior e este Tiago e Judas, um outro, também a Bíblia fala, seriam filhos de um casamento anterior de José. A Bíblia não nos fala desse casamento anterior, mas fala-nos claramente de que Maria, podemos ler, Maria teve outros filhos. Imaginem o seguinte: faria algum sentido eu dizer, ao apresentar a minha mulher, dizer: esta é a Cláudia, a minha primeira mulher? Provavelmente ela não iria gostar muito. E, apesar de ser verdade, não faria sentido eu estar a dizer primeira mulher, não havendo uma segunda. Reparem o que é que nós lemos em Mateus 1,25. Que José não conheceu Maria até... Não conheceu, ou seja, não conhecer no sentido bíblico, não teve relações sexuais com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Ou seja, Jesus foi o primogênito, Maria teve outros filhos. E há um salmo, que nós conhecemos algumas expressões desse salmo, um salmo profético, Salmo 69. Salmo 69. Tem aqui várias expressões que nós vemos acontecer ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler só algumas. Versículo 21, Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre.
Sabem onde é que isto aconteceu? Na cruz. E o título, não inspirado, mas que está em itálico, diz: os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou. Sabem onde é que isso acontece? Quando o Senhor Jesus Cristo expulsa os vendedores do templo e faz a passagem, remete para este salmo: pois o zelo da tua casa me devorará. Versículo 8. Ou seja, isto fala de quem? Este salmo profético fala do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Não há como fugir à verdade da palavra de Deus. Há pessoas que querem a toda a força passar a ideia de que Maria só teve Jesus e foi sempre virgem. Como se, isto é grave, como se, de alguma forma, o sexo fosse algo que manchasse o ser humano. O sexo é algo que Deus deu ao homem dentro de certos limites para o seu bem. Não é bom que o homem esteja só, diz o Senhor. Mas, de alguma forma, a religião passou a ideia de que o sexo macula a pessoa, torna menos pura. E por isso quiseram toda a força fazer com que Maria fosse sempre virgem. Tanto que eu não tinha bem noção disso, porque como cresci num lar, digamos, evangélico, nunca fui exposto a muitos desculpem lá a expressão, muitos dos disparates que alguns ensinam. Mas recentemente percebi que a ideia que passa para alguns que não acreditam na história de Adão e Eva como sendo literal, dizem que o fruto proibido era o sexo. Ou seja, querem passar a ideia de que, por assim dizer, Adão e Eva ficaram não comendo do fruto, mas tendo relações sexuais. Como se fosse algo de pecaminoso. E o que é que isto tem levado? Tanta repressão, ou seja, não permitir às pessoas usufruir da sexualidade dentro de certos limites que a palavra de Deus estabelece, leva depois as pessoas à total depravação sexual. Como nós vemos hoje em dia, as pessoas não querem saber de Deus para nada e vão e enveredam por vidas completamente erradas, completamente destrutivas do ponto de vista sexual. Mas sabem, Maria, segundo alguns, é posta, e aqui isto também eu estou a falar disto, também é importante, porque querem colocar Maria numa posição de, alguns já ouviram esta expressão, de co-redentora. Ou seja, tal como Adão teve Eva, o Senhor Jesus Cristo precisa de Maria para a obra da nossa redenção. Isto é terrível. Maria, como o nosso irmão Teles chegou a dizer, se Maria visse aquilo que fazem dela hoje, ela coraria de vergonha. Porque ela não é o que alguns querem fazer dela. Ela é serva do Senhor. Ela dizia: a minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Ela também precisava de um Redentor. O menino que ela trazia no seu ventre e queria trazer a este mundo era o mesmo menino que se ia tornar um homem e que ia permitir que ela pudesse ir para a eternidade salva. Cuidado com pôr outras pessoas, outros mediadores à frente ou ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque só há mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, queria falar um pouco então deste Tiago, irmão do Senhor, e como é que ele é irmão do Senhor. E vou quase terminar dizendo o seguinte. O apóstolo Paulo diz depois: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto.
Paulo está a dizer, isto é verdade. Justifique diante de Deus. E o que o apóstolo Paulo está a dizer, está assim dizer, a fazer um juramento, e pessoas sérias não mentem, sim, mas pessoas sérias, quando juram, não juram por qualquer coisa. Nós conhecemos pessoas que por tudo e por nada juram. Mas pessoas sérias juram só sobre coisas muito importantes. E o que ele está a dizer, está a jurar, e está a jurar sobre algo que é muito importante. Ou seja, isto que ele está aqui a falar é importantíssimo. E convém que nós percebamos que é importante o facto de ele pregar uma mensagem diferente dos outros. E reparem, o apóstolo Paulo faz aqui um juramento, e mais ninguém no Novo Testamento faz um juramento. Não há nenhum outro escritor no Novo Testamento que faça qualquer coisa como ele faz. E porquê? Creio eu. Porque todos os outros escritores do Novo Testamento podiam remeter para o Velho Testamento e dizer, tal como Pedro disse no dia de Pentecostes, o que é que ele disse no dia de Pentecostes? Isto é o que disse o profeta Joel. Ele podia remeter para os profetas. Mas Paulo, como tinha uma mensagem nova, uma mensagem diferente da dos outros, ele precisava de testificar diante de Deus que não mente. E não vos quero roubar muito mais tempo, quero só resumir então, falar-vos do que, fazer aqui um pequeno resumo do que temos visto. Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Não há ninguém que esteja demasiado perdido que não possa ser salvo. Olhem para o exemplo de Paulo. Este mas, que lemos aqui no versículo 15, extraordinário, muda, basta um mas para mudar a vida de qualquer homem, de qualquer pessoa. E revelação, que revelação é que tu queres aceitar de Deus? Vais querer a revelação de Jesus Cristo, de que Paulo fala, uma revelação de graça, ou queres a revelação de que o Apocalipse fala? Não queres. Aceita já pela graça a mensagem da reconciliação. Sobre a nossa pregação, quem deve ser o centro da nossa pregação? O centro da nossa pregação deve ser Deus, deve ser tudo quanto Ele fez por nós. Não é o homem. O homem, há de uma pregação do Evangelho que deixe o homem confortável, deixe o homem satisfeito consigo mesmo. E há pessoas que infelizmente o fazem. Há pessoas que preferem, para manter as pessoas a vir à igreja, a ouvir e a contribuir, em muitos casos, também é assim que funciona, infelizmente, não se importam de pregar um Evangelho mais agradável, mais aprazível ao seu ouvinte. Não contem comigo para isso, e aqui que ninguém venha com essa ideia de se sentir melhor. E digo sinceramente, eu não entendo como é que alguém pode ouvir a mensagem da salvação semana após semana e não se decidir por Deus. Continuar a olhar para o Deus que o amou e que enviou o Senhor Jesus Cristo, provando assim o seu amor, porque Deus prova o seu amor para connosco em Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Como é que pode rejeitar esta salvação? Não entendo. E depois falei-vos de como é importante percebermos que o apóstolo Paulo tem uma mensagem diferente da dos outros apóstolos. E ele precisa até de jurar, precisa de mostrar claramente com quem é que esteve e quando é que esteve. Para que não haja dúvidas de que não houve qualquer influência dos outros sobre a sua mensagem. E acima de tudo, versículo 24, glorificavam a Deus a respeito de mim. E nós que já somos do Senhor, pensemos cada um se isto pode ser dito de nós, que os outros possam glorificar a Deus a respeito de nós, ou será que, como diz o mesmo apóstolo em Romanos 2,24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Em que patamar é que estamos? Gálatas 1:24? Ou Romanos 2:24? Deus, pela sua graça, continua a abençoar-nos e a olharmos para a sua palavra e tirarmos sempre dela o ensinamento que é tão importante para cada um de nós.